A paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Sheila Gonçalves, eu sou da Igreja de Deus no Brasil, bairro Olavo Bilac, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre evangelismo infantil, e esse é o nosso módulo 1. E hoje nós vamos falar sobre a importância da evangelização da criança e quais as características de um evangelista de crianças. Sheila, aí você pode me perguntar, o que é evangelizar crianças? Evangelizar crianças é levar às crianças o conhecimento do plano da salvação. Então, o evangelista de criança, se você que se dedica à evangelização das crianças, você precisa, ter o conhecimento do plano da salvação. 5 verdades que é muito importante no plano da salvação. Primeira verdade é que Deus ama todas as crianças. Segunda verdade, todos nós somos pecadores. A terceira verdade, Jesus morreu para salvar a todos. Quarta verdade, só há uma maneira de ser salvo, que é através de Jesus Cristo. E a quinta verdade, que é necessário, que é termos o compromisso com Deus e com Jesus para nós conseguirmos chegar aos céus. Então, o evangelista de criança, ele precisa, e ele procura transmitir de uma maneira simples e de compreensão para a criança esse plano de salvação que Deus tem feito pela vida de todos nós, E por que, Sheila, que nós devemos evangelizar crianças? Muitas pessoas, quando fala sobre evangelismo infantil, muitas pessoas perguntam, para quê? E por que eu tenho que evangelizar crianças? Eles acham que as crianças, irmãos, eles não têm o conhecimento e o discernimento para aceitar Jesus quando pequena. E isso é errado. Então, a nossa resposta, quando alguém perguntar isso para você, para que eu tenho que evangelizar a criança, você tem que falar. A Bíblia diz que é uma ordem de Jesus Cristo. Mateus 18:14 diz que a vontade de Deus é que nenhuma criança se perca. Jesus estava falando com seus discípulos acerca da importância das crianças. E ele cita a parábola das 100 ovelhas. Ele fala, sobre a parábola daquela ovelha que se perdeu, e ele termina dizendo aos discípulos, dizendo que Deus não quer que nenhuma criança se perca. Então, essa é a nossa maior razão de nós evangelizarmos as crianças, porque a Bíblia diz isso e o Senhor diz isso. E o segundo motivo, que também está na Bíblia Sagrada, João 21:15, quando Jesus fala, quando ele chama Pedro e fala, ele destaca que Pedro, ele não apenas apacentaria as ovelhas, mas também os cordeirinhos, que simboliza as nossas crianças. Então nós evangelizamos criança. A primeira razão é uma ordem bíblica. Segunda razão, porque criança, ela é mais receptiva ao evangelho. Então, você que já trabalha no evangelismo de crianças, você sabe quanto as crianças estão abertas para ouvir o evangelho. Quando a gente convida uma criança para estar num culto, numa reunião, eles são os primeiros a chegarem, eles estão sempre alegres, com boa vontade. Então, eles estão sempre receptivos ao evangelho. Eles não têm aquela barreira de religião, ele não tem a barreira do vício, ele não tem a barreira social. A criança não tem nenhum tipo dessas barreiras. Então, ela consegue chegar mais fácil ao evangelho. E a última razão é que a criança,
é uma porta de entrada para alcançar as famílias. Lá na minha igreja eu tenho vários exemplos de crianças, né, que nós conseguimos a família através das crianças. Eu vou contar um caso bem rapidinho. A gente tinha um menino, que hoje ele já está até nos jovens, mas na época o pai dele era um segurança, um negão fortão, conhecido por todos ali do bairro, e essa criança, nós fizemos o evangelismo e nós conseguimos, através do Espírito Santo de Deus, alcançar o coração daquela criança. E ele foi para a nossa igreja e durante a semana ele ficava sempre perguntando, já está na hora, quando é que vai ter o culto, que não sei o quê. E o pai dele, os pais não eram crentes. E foi passando o tempo, aquela criança cada vez mais se firmando, e chegou um determinado domingo, aquele homem de quase 2 metros chegou na portaria lá da igreja, falou assim, todo fortão, falou, eu quero falar com a irmã Sheila. Aí me chamaram, aí eu fui lá, ele virou e falou assim, eu quero saber, assim mesmo, irmão, eu quero saber o que você está fazendo com o meu filho. Aí eu levei um susto, eu falei, como assim? Não, meu filho só fala em você, só quer saber dessa igreja. O que vocês fizeram com meu filho? Vocês fizeram lavagem cerebral no meu filho. Eu falei, não, ele foi alcançado pelo amor de Jesus. E eu gostaria de convidar o senhor a entrar e você participar do culto também. E ali ele participou daquele culto e naquele dia o Espírito Santo também pegou ele pelo coração. E ali ficou ele e toda a família salva para a honra e glória do nome do Senhor. Então foi através da vida de uma criança. Então a criança é uma porta para o evangelho. Então quando nós evangelizamos a criança, nós podemos alcançar uma família inteira através da vida daquela criança. Então essas são razões mais do que suficientes para a gente evangelizar crianças, né? Qual é o desafio atual na área da evangelização infantil? Nós vemos uma grande preocupação de se trabalhar com as crianças dentro da igreja. E muitas das vezes nós esquecemos das crianças que estão fora. Às vezes o professor de criança fica o ano todo organizando culto, organizando festividade, e vê roupa, e vê isso, e vê presente, e vê decoração, mas nós estamos esquecendo das coisas mais importantes, que são as crianças que estão lá fora, aquelas crianças que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Então, nós temos grandes desafios, que é a evangelização fora da igreja. O primeiro desafio é a janela 4x14. Sheila, o que é a janela 4x14? São crianças de 4 a 14 anos de idade que estão abertos a ouvir o evangelho, que estão mais receptíveis, né? A maior parte da convenção acontece nessa faixa etária, que é a faixa etária de 4 aos 14 anos. E elas são 1/3 da população brasileira. Então, nós temos muitas crianças a serem alcançadas por Jesus, né? Então, esse é um grande desafio para nós, professores de crianças, que nós possamos criar projetos para alcançar o coração das nossas crianças, né? Essas crianças da janela 4x14, desculpa. E as outras crianças, né, que é um grande desafio também para a gente, são as crianças moradoras de ruas, né? Elas estão ali muito vulneráveis, né? Aquela situação. Eles estão vulneráveis a tudo que é tipo de violência, né? Então, são crianças também que nós devemos nos preocupar, porque são crianças que podem se envolver com drogas, que podem sofrer abusos sexuais, sofrer agressões. Nós precisamos também cuidar dessas crianças, né? Seria o ideal, né, as igrejas ter uma programação específica para fazer um trabalho com crianças de ruas, né? Então é algo também que nós temos que orar
pedir orientação ao Senhor sobre isso e nós pedir ao Espírito Santo, né, para colocar também o desejo no nosso coração de a gente alcançar aquelas crianças que estão ali, que são moradores de ruas. São importantes porque Jesus morreu também por elas. Outra coisa também, as crianças de rua, onde aquela família moram na rua, não é pelo fato deles não terem um lar, não ter uma família estruturada que eles não precisam, que eles não têm que ouvir de Jesus. Tem sim, eles são importantes para o Senhor. Nós vemos muitos trabalhos com moradores de rua dentro da igreja, mas com os adultos. O pessoal leva comida, leva roupa, mas a gente não tem visto nas igrejas um trabalho específico com crianças moradoras de ruas. Então nós devemos, um grande desafio, né, para nós professores de criança na área do evangelismo infantil. Uma outra coisa que nós temos é menores infratores, né? Aqueles crianças que cometem coisas erradas, mas não têm idade para serem presos. Eles são recolhidos, né, em casas que eles vão ficar ali por um tempo e eles são recolhidos, né, para uns lugares específicos que são casas, mas eles também precisam ouvir a palavra de Deus. Então, a gente precisa, né, que vão pessoas naqueles tipos de ambiente também pregar o evangelho para esse tipo de criança, né? Então, nós temos que pensar num trabalho evangelístico para os menores infratores. Um outro grupo também, os órfãos, aquelas crianças que estão em casa de passagem, né? Às vezes são órfãos, foram tirados da família, e nós também precisamos ter trabalhos específicos com essas crianças, falar do amor de Deus para elas. Então, é necessário e é um desafio também para nós. Temos também um outro desafio, os hospitais. Muitas crianças passando por tratamentos médicos, vivendo situações difíceis, ela e a família, e nós precisamos de homens e mulheres dentro do departamento infantil capacitados para estar trabalhando com essas crianças lá no hospitais. Aí você chega para mim e fala: Sheila, eu sinto muito esse desejo de trabalhar com a criança nos hospitais, o que eu tenho que fazer? Primeiro ponto, você tem que procurar um curso de capelania, que aí você vai ser liberado para você fazer um trabalho com crianças dentro dos hospitais. Sem o curso de capelania, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de trabalho com crianças dentro dos hospitais. Então, é importante você ter esse curso. E temos também as crianças da comunidade local, aquelas crianças que estão em voltas das nossas igrejas, que não frequentam as nossas igrejas, mas nós precisamos criar estratégias, projetos, né? Um projeto para que nós possamos alcançar essas crianças também. Então, isso é muito importante para quem está na área da evangelização infantil. Sheila, eu quero evangelizar crianças, eu quero ser um evangelista de crianças. Então, quem é o evangelista de criança? É aquela que se dedica a levar a salvação, o plano da salvação para as crianças. Através do livro Sem Palavra, através de um trabalho de uma recriação infantil, através de uma escola bíblica de férias. É aquele que tem no coração o desejo de levar o evangelho para aquelas crianças que não conhecem Senhor Jesus. Então, às vezes você está assistindo essa aula e aí o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração e você pensa: eu estou com desejo de levar o evangelho para Jesus, né? Eu preciso levar o evangelho para as crianças que ainda não conhecem Jesus. Então, as características que você precisa ter e que é importante para um evangelista de criança. Nós vamos começar falando, na nossa apostila, né, tem as características espirituais. Então, quais são as características espirituais? Primeiro, você precisa ser uma pessoa convertida.
Então, porque a gente não pode falar de salvação sem a gente ter a salvação. Então, o evangelista de criança precisa ser uma pessoa convertida. Sheila, tem aquela pessoa, né? Eu tenho uma irmã que está me ajudando no departamento infantil, que ela está apenas frequentando a igreja, mas ela não tomou a decisão no coração de aceitar Jesus. Ela pode fazer o evangelismo? Você pode usar ela no evangelismo? Não, porque ela precisa ter Jesus no coração para ela poder falar sobre salvação. Como é que ela vai falar sobre salvação se ela ainda não foi salva? Então, enquanto ela não se decide, né, enquanto o Espírito Santo ainda não trabalhar profundamente no coração dela, você não vai deixar excluir aquela pessoa, mas você pode usar ela no lanche, você pode usar ela em outras coisas, mas não no evangelismo, numa brincadeira, mas na área de evangelização, não. Segundo, uma pessoa que tenha o amor pela palavra, né? Porque o evangelismo é ensinar a palavra de Deus às crianças. Então, a pessoa que vai evangelizar, ela tem que ter o desejo no coração de ler a palavra, de aprender, de compreender, de praticar a palavra principalmente. Então, outra coisa, uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração para um trabalho de evangelização. E, por fim, o direcionamento, né, do Espírito Santo, porque nenhum de nós vamos conseguir converter o coração de uma criança sem ter a ajuda do Espírito Santo. Então, nós precisamos ter uma vida de comunhão, uma vida de oração, para que a gente venha falar do amor de Jesus para as crianças e elas possam conhecer Jesus como seu Salvador. Então, fica aqui a dica, né? Um resumo que eu estou fazendo para você. Leia a apostila, tire um tempo, se dedique ao estudo, porque a gente jamais vai conseguir fazer nada sem a gente ter um estudo, um conhecimento da palavra do Senhor e, acima de tudo, intimidade com Deus. Deus abençoe. Qualquer dúvida, precisando da minha ajuda, eu estou aqui. Fique na paz.